Olá, meus amores do nono ano. A Pro está de volta com a aula de número 52. E vamos para mais uma correção. Correção da atividade no capítulo 8, certo? Então, vocês vão pegar o livro de português de vocês e vão abrir lá na página 336, que fala justamente o assunto tratado nessa página é sobre o gênero textual anúncio, certo? Que é um anúncio, é um gênero, que é um gênero expositivo, né? E qual é o objetivo dele? Qual é o objetivo desse gênero? É o quê? Passar uma informação ou vender algum produto. Então, é claro que é passar algumas informações, vender algumas informações, né? Então, no anúncio 1, observa aqui que tem um olho, né? Aqui. No anúncio 2, ó, quem destrói floresta não mata apenas árvore. Quer dizer que não está destruindo só as árvores lá da floresta. Tem animais que vivem lá naquele meio. Então, vamos lá para o que pede a questão sobre os dois anúncios. O anúncio 1 e o anúncio 2. Que diz o seguinte, lá na página 337, que diz: nesses textos, podemos identificar claramente o uso da linguagem verbal e da linguagem o quê? Da linguagem não verbal. Relembrando com vocês, e vocês já sabem que a linguagem verbal é o que tem por escrito. E a não verbal é o que é representado por quem? Por imagem e por desenhos, certo? Como essa relação é feita? Então, como é a relação feita aí nesses dois textos? A relação entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Aí você vai me responder que nos anúncios, as imagens, que é a linguagem não verbal, são claras ilustrações do texto verbal. Então, a relação é essa, que a linguagem não verbal são claras ilustrações do texto verbal, certo? Na 2, caso as imagens fossem retiradas desse anúncio, o efeito comunicativo se manteria o mesmo? Sim ou não? Nesse caso, não. As imagens têm a função de apoiar o texto verbal, ampliando sua força comunicativa e contribuindo para a construção de sentido, para dar melhor entendimento ao texto. Na 3, ainda explorando a relação entre linguagem verbal e não verbal, que palavra relaciona diretamente a imagem ao texto escrito no anúncio 1? Qual é a palavra? Então, você vai ver que é o verbo ver em que eu vi. E eu vi. E também tem a natureza ver. Observe que é o verbo ver. Essa palavrinha. Na 4, considerando o contexto comunicativo do anúncio 1, a quem se refere a palavra você? Está se referindo a quem? Aos membros da Fundação SOS Mata Atlântica? Ou quem? Aos seres humanos que devastam as florestas? Ou a todas as pessoas que lerem o anúncio? Ou a qualquer pessoa? Ou aos idealizadores do anúncio? Está se referindo aos seres humanos que devastam as florestas. Letra B, na 4ª questão. E na 5ª, a intenção comunicativa dos autores do anúncio 1, ao utilizar a palavra você, foi. Qual foi a intenção dele? Aí você vai colocar: sensibilizar todas as pessoas que se deparem com o anúncio? Não. Criar um tom de proximidade com os leitores? Também não. Letra C, sensibilizar os principais agentes do desmatamento. Então, letra C é a resposta correta do 5º. Na página 2, 3, aliás, é 317, que a prova esqueceu, a mesma 337, que a prova esqueceu de editar, certo? 337 diz o seguinte: no anúncio 2, a relação entre o período quem destrói florestas não mata apenas árvores e a imagem deixa implícita, ou seja, bem escondidinho ali, a ideia de que a destruição de floresta é uma ação praticada pelos seres humanos? Não. De que a natureza é testemunha do desmatamento? Também não. De que o homem destrói o meio ambiente desnecessariamente? Não. O desmatamento desequilibra o meio ambiente, pois causa a morte de vários animais. Então, é essa a resposta da questão 6, a letra D. No 7, agora leia o anúncio a seguir. Isto acontece porque você, observe você que está bem destacado em vermelho, você compra. Aí denuncie o comércio ilegal de animais silvestres, né? Então, aqui tem o número para denunciar, 0800 81, alguma coisa, tá? 8080, né? Desculpa aí que tá meio embaçado para mim.
Então, ó, na letra A diz, esse anúncio foi elaborado com que propósito? Qual foi a intenção dele? Aí você vai dizer, combater o comércio ilegal de animais silvestres. Então, foi para isso, ele foi criado para esse motivo, para combater o comércio ilegal de animais silvestres. Na B, nesse anúncio a palavra você se refere às mesmas pessoas que você indicou na questão 4. Será que se refere? Aí você vai dizer que não. Nesse caso, o pronome se refere às pessoas que compram animais silvestres. Então, esse você aqui está se referindo apenas às pessoas que compram os animais. Na C, no anúncio a relação entre texto verbal e imagem é muito forte. Nesse caso, qual foi a intenção comunicativa dos idealizadores do anúncio ao utilizarem essa imagem? Então, qual foi a intenção dele? Sensibilizar as pessoas que compram animais silvestres. Então, tocar ali na alma daquelas pessoas que compram animais silvestres. Na D, como vimos na primeira parte desse capítulo, em muitos textos publicitários é comum utilizar a utilização de verbos flexionados no modo imperativo. A gente sabe que o modo imperativo é aquele modo que está indicando o quê? Uma ordem ou um pedido. Então, é comum no modo imperativo, o que impõe ao interlocutor a ordem para realizar algumas ações. No caso do anúncio da questão, que verbo é utilizado no modo imperativo? Qual é? Denuncie. Então, denuncie se você presenciar alguma prática ilegal, né, de compra de animais silvestres. Então, é o verbo denuncie. Na 8, diz, o uso do modo imperativo torna mais clara a intenção comunicativa do texto publicitário. Pensando nisso, leia os perfis de anunciantes descritos abaixo e, em seguida, elabore frases que possam finalizar adequadamente seus anúncios. Flexione os verbos no modo imperativo. Então, diz o seguinte, o perfil do anunciante é uma instituição governamental que desempenha um importante trabalho de coletar sangue e doá-la para pessoas necessitadas e está com seu estoque acabando. Então, aqui você vai ter que colocar, né, frases que possam finalizar esse contexto aqui, só que no modo imperativo. Então, você poderia terminar como, então, venha doar, ou só participe, ou só doe sangue e salve várias vidas. Então, essa é a sugestão que você pode colocar. Terminar, venha doar, ou participe, doe sangue e salve várias vidas. Ok? Na letra B, para concluir essa frase, uma agência de automóveis importados recentemente instalada no país está enfrentando sérias dificuldades financeiras devido às poucas vendas. O motivo é a desconfiança dos consumidores em relação à marca, que ainda é desconhecida. Então, como terminaria aí com frases no modo imperativo? Você pode colocar, confie na nossa qualidade, ou então, acredite na nossa potência, ou deixe nossos carros surpreender você. Pode ser uma dessas três frases. Na C, uma grande construtora de edifício teve suas vendas diminuídas drasticamente devido a boatos inventados por uma concorrente a respeito do perigo de desabamento de seus prédios. Então, como é que você terminaria com frase no modo imperativo? Para concluir, incentivar, certo? A pessoa voltar a ter confiança nesse trabalho dessa construtora vai ser o quê? Não acredite em boatos, acredite em qualidade. Ou então, não deixe que boatos estraguem o seu sonho. Uma dessas duas frases você pode colocar. Lá na página 342, a gente vai falar sobre esse pequeno texto aqui, ó. Golden Plus bloqueador solar multiativo FPS 40. Então, a respeito desse texto, loção com absorção rápida e textura bastante agradável. Aumenta em 40 vezes a proteção natural da pele exposta ao sol e pode ser aplicada sobre o corpo e o rosto. Ultraproteção para peles claras e sensíveis. Então, sobre essa questão aí, nós vamos perguntar. Aliás, se pergunta, é correto afirmar que o texto possui a função de quê? De informar sobre pontos comuns a todos os produtos de proteção solar da empresa? Não. Discutir cientificamente a composição química do produto? Também não. Fazer uma campanha de preservação ao câncer de pele?
Não, aqui não citou nenhuma doença referente ao câncer, não. E letra D, caracterizar o bloqueador solar Golden Plus. Então, aqui tá dando as características desse bloqueador solar, né? Então, é a letra D na questão 1 da página 342. Ainda na página 342 tem a questão 2 que diz: leia as afirmações seguintes sobre o texto 1. É predominantemente narrativo por apresentar uma sequência de fatos. 2. É predominante descritivo porque reproduz características de um produto. E 3. É predominantemente dissertativo, uma vez que o autor manifesta opiniões pessoais. Observe que nas 3 opções aí de resposta, nas afirmativas aí, fala sobre texto narrativo, sobre texto descritivo e o dissertativo. Todo mundo sabe, o narrativo narra-se um fato, né? Sempre o narrativo pode ser narrativo, o narrativo narra fatos, pode ser reais ou não. O descritivo faz descrição, descreve. Já o dissertativo é um texto de opinião, tem a opinião de quem escreve, ok? Então, estão corretas ou está correta com as afirmativas? Está em 1, em 2, em 3, ou que está em 2, em 3, ou que está nos 3. Então, que está apenas em 1, que está apenas em 2, que está apenas em 3, ou que está em 1 e 3, ou que está em 1, 2 e 3. Então, o que está correto é somente o que está em 2. O anúncio lá, ele é predominantemente descritivo. Está descrevendo lá as características do protetor solar. Na 3, assinale a alternativa que contém, respectivamente, as palavras com o mesmo sentido de bloqueador e sensível. Ou seja, você vai marcar a opção que tem o sinônimo de bloqueador e sensível lá no texto. Protetor e sentimental, bronzeador e delicada ou protetor e delicada. Então, aqui você vai marcar que é protetor, que é bloqueador, e delicada, que é a mesma coisa da pele sensível. Letra C na questão 3. 4. Entre as palavras a seguir retiradas do texto 1, indica aquela que é uma sigla. Gente, ó, aqui está se falando mais, a gente está estudando estrutura das palavras e processo de formação de palavras. Então, existem outros processos de formação de palavras, que são as abreviaturas e as siglas, certo? Então, aqui, ó, você vai marcar, indique aquela que é uma sigla. Quando eu digo Golden, é uma sigla? Não. Bloqueador também é uma sigla? Não. Multiativo vai ser uma sigla? Também não. Já FPS é uma sigla? A pró só não vai dizer o que significa FPS, que a pró não pesquisou, mas é fator de alguma coisa, né? De proteção solar, se eu não me engano. Fator de proteção solar. Não estou afirmando corretamente, mas pela sigla. Então, sigla é isso. Se eu tenho um F, então é fator. Aí P, proteção. Aí Q, ou do sol ou solar. Ok? Então, significa isso, essa sigla. Na próxima questão diz, considerando o sentido do texto, podemos afirmar que a palavra... agora sim a gente vai descobrir se a pró falou corretamente a sigla FPS. Certo? Ainda bem que a prova não confirmou. Então, vamos lá. FPS é sinônimo de quê? Forma de proteção da saúde, fator de proteção solar. Eita, a prova parece que acertou, né? É fator de proteção solar, ok? Então, você marca a letra B, é o que significa a sigla FPS. Na 6 diz, não é formada por derivação sufixal, lembra? Que a derivação sufixal é quando eu tenho uma palavra e que depois do seu radical, do radical da palavra, eu coloco um sufixo. Então, qual é? Multiativo, bloqueador, agradável, sensibilidade e textura. Aqui você vai marcar, aqui não tem sufixo, ok? Então, multiativo é a palavrinha, certo? Aqui, ativo não é um sufixo. Por quê? Ativo, ele é a palavra normal. Aí a gente pode encontrar a palavra ativo. O que vem antes? Vem o multi. Logo, o que vem antes do radical da palavra chama-se prefixo e não sufixo. Então, aqui nós temos uma prefixação,
e não uma sufixação. Marca a letra A no 6. Lá no texto 2, aqui eu tenho alugo, aí AP, aí 3/4, uma suíte, tá embaçado, mas a prova ainda lembra. Uma suíte, aí dependência de empregados, nós observamos que aqui nós não temos palavras escritas por completo. E ótima, LOC, significa ótima localização. Aqui tem o F, aí tem 0000, creio que seja fone. No tempo, hoje as pessoas usam celular, então só telefone, mas aqui o F pode indicar fone, certo? Então, sobre esse texto, observamos que o predomínio de palavras formadas por meio de quê? Por meio de sigla, de onomatopeia, de abreviação, de derivação ou de composição. A gente sabe, ó, vamos lá de baixo para cima. Composição, as palavras compostas, estudando o processo de formação de palavras, a gente viu que as palavras compostas são aquelas compostas por justaposição e por aglutinação. Justaposição, a própria palavra já diz, não perde elementos. Já a aglutinação perde elementos. Como, por exemplo, uma palavra formada por composição, por justaposição. Nós vamos ter o quê? A palavra, digamos que eu tenho a palavra passa tempo, será que é justaposição? Não, tem por exemplo, beija-flor. Beija-flor é composta por justaposição, porque eu tenho a palavra beija e tem uma palavra flor. Já quando eu tenho a palavra aguardente, já é por aglutinação. Eu tinha a palavra água e tenho a palavra ardente. Quando eu vou juntar as duas para formar aguardente, eu perco uma letrinha, perco um A, certo? Perco água ardente, um A, ela desaparece. Então, por isso que é aglutinação. Derivação são aqueles processos, derivação prefixal, que tem prefixo, sufixal, parasintética, derivação regressiva. Aqui nós temos nesse texto nenhuma desses processos. Abreviação, primeiro, onomatopeia, relembrando para vocês. As onomatopeias são aquelas palavrinhas que representam sons, são indicadas principalmente nas histórias em quadrinhos. Quando você vai encontrar, as onomatopeias são nas tirinhas ou história em quadrinhos, que são aquelas palavras que indicam o som de um batido de uma porta, de um soco, sempre tem, né? Então, são essas palavrinhas que indicam, representam som. A sigla e a abreviação, você vai ver que a sigla, quando eu coloco, são formados por letras, assim como a abreviação, ó, se você observar, quando eu digo alugo, AP, certo? Você vai dizer que AP é uma sigla? Não. Por quê? Porque para ser sigla, como lá no FPS, você tem um significado para cada letrinha. Aqui em AP você não tem um significado para a letrinha A, nem para a letrinha P. O AP aqui é uma abreviação de qual palavra? De apartamento, certo? A mesma coisa do LOC, localização. Então, a diferença entre sigla e a abreviação está aí, porque a abreviação vai abreviar aquela palavra. Já a sigla, cada letrinha que eu colocar lá, eu tenho um significado, eu tenho uma palavra para cada letrinha. No caso de FPS, é fator de proteção solar. A mesma coisa quando eu digo PT, Partido dos Trabalhadores. Não é isso? Então, vejam a diferença de sigla e abreviação. Então, nesse texto aqui, o que está predominando aqui é a abreviação. Que está abreviado quem? Apartamento, está abreviada a palavrinha quarto, e está abreviada a palavrinha suíte, assim como também dependência de empregados ou de empregadas, certo? Assim como localização, ok? Na questão 8 diz, esse predomínio se justifica devido ao quê? O que é que tem aqui? Por que está justificando que tem uma abreviação? Devido às características formais do texto, que deve ser breve. Então, por ter que ser um texto breve, então foi abreviado, certo? Então, é a letra A na questão 8. Questão 9. A causa apontada na questão 8 se explica por quê? Porque os anúncios são textos escritos com o objetivo principal de chamar a atenção do leitor? Não.
Porque devemos sempre procurar expressar nossas ideias com o mínimo de palavras necessárias? Também não. Porque o valor pago por textos desse tipo é inversamente proporcional à quantidade de caracteres que ele apresenta, ou seja, quanto maior for o texto, menor será o preço. Não, essa característica mais que hoje não se usa é do telegrama, em relação ao telegrama. As pessoas não têm mais como mandar telegrama, né? Porque graças a Deus tem aí internet, tem computador, tem celular, Facebook, WhatsApp, que não precisa mais estar mandando telegrama. Essa característica seria do telegrama que cobrava por letrinha, por caracteres. Na D, os anúncios de jornal são textos pagos pelo anunciante e cujo preço varia de acordo com a quantidade de caracteres. Quanto menor for o texto, menor será o valor pago por ele. Então, a causa apontada na questão 8 é a letra D, certo? E lá na página 346, a gente vai ver mais um processo de formação de palavras, que são quem? São os estrangeirismos e os empréstimos. Então, estrangeirismo, primeiro aqui resumindo, o que são os estrangeirismos? Ocorre quando a gente pega palavrinhas de origem de outra língua, não é inglesa, sei lá, francesa, certo? E a gente passa a usar na nossa língua portuguesa. A gente usa sempre show, de origem inglesa, pedigree, né? O cachorro de origem pedigree, as rações, usa mais em animais. Shopping, a gente usa. Então, essas palavras são estrangeirismo. Já os empréstimos, certo? São o quê? São as palavras que a gente costuma, de origem de outra língua, mas que a gente costuma aportuguesar. Ou seja, quando eu digo estresse, observe que estresse é de língua inglesa. E olhe como é que ela é escrita. A palavra estresse, ó, como é que ela é escrita? S-T-R-E-S-S, porque é de uma origem inglesa. Mas quando a gente aportuguesa ela, ou seja, a gente escreve de acordo com a nossa língua portuguesa, a gente escreve estresse, estressado, com S, ó, ES, né, estresse, né, a gente vai escrever de outra forma, não da forma de... Então, isso aqui a gente está usando o quê? O empréstimo. Então, outras palavras que a gente usa como empréstimo. Então, estoque a gente escreve dessa forma, mas é de origem, né, de outra língua. A palavra blackout, então, ó, a gente escreve dessa forma, aportuguesada. Então, de acordo com o português, blackout a gente escreve dessa forma. Clube, a gente escreve clube dessa forma, mas é dessa origem aqui. A mesma coisa, esporte. Então, esporte, ó, como é que escreve? E a gente escreve esporte de acordo com a nossa língua portuguesa. Então, aqui está a diferença entre estrangeirismo e empréstimo, que faz parte também do processo de formação de palavras. Então, vamos lá para a nossa correção a respeito do assunto empréstimo e estrangeirismo. Diz o seguinte: qual é o principal argumento de quem defende os estrangeirismos e os empréstimos empobrecem a língua? Será? Sim ou não? Então, você vai colocar como sugestão de resposta: o senso comum acredita que a frequência de uso de termos estrangeiros faz com que, aos poucos, deixemos de falar português para falar outra língua. Isso é segundo o texto. Que contra-argumento você daria à opinião apresentada na questão anterior? Então, a essa opinião aqui, você tem que dar um argumento contrário. Então, poderia ser o quê? Os estrangeirismos e os empréstimos enriquecem, aqui está dizendo que não enriquece, né? Então, enriquecem a língua. São empregados conforme as nossas necessidades comunicativas. Então, está já falando, dando a opinião contrária à questão anterior. Na 3, agora lê a tirinha a seguir, que não dá para ler por conta do embaçado, certo? Mas vocês têm aí em casa e sabem ler direitinho. Então, mas a pergunta é o seguinte: que palavras estrangeiras identificamos nessa tirinha? Então, na tirinha a gente vai identificar brother e news. Então, news, então brother, é irmão, news, novo, né? Mas aí está em outra língua, está no inglês. Qual delas é utilizada normalmente na língua informal, ou seja, utilizada como gíria? Então, qual é delas? É news ou é brother? Então,
é brother. E aí, meu brother? Então, é essa a palavra brother. Na C, um ponto de vista interessante sobre o uso de estrangeirismo em empréstimos é o fato de que, na maioria das vezes, os empregamos sem pensar. Como isso fica claro na tirinha acima? Então, você vai colocar. Esse ponto de vista fica claro no último quadrinho, quando percebemos que o nome do jornal TV News possui um estrangeirismo, ou seja, o próprio nome do jornal contradiz a sua posição a respeito do uso de estrangeirismo. Essa é a resposta. Nossa correção sobre o estrangeirismo, aliás, nós sempre sobre o estrangeirismo, é do capítulo 8, termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.